Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, Powers. Jogaram pra mim de novo ter que fazer a abertura porque fui eu que sugeri essa pauta. A gente começou a discutir filmes de espionagem. Eu cresci com meu pai sendo fã de James Bond, eu li livros do James Bond, adoro o mundo de espionagem, adoro os filmes de espionagem, sejam histórias verdadeiras ou as fictícias. Mas tem uma onda recente aí que está misturando ação, romance e algumas coisas que a gente ficou discutindo tão calorosamente entre nós que nós vamos trazer a pauta aqui pro nosso programa de hoje. Mas é óbvio, a gente sempre... Não, gente, é algum espião que tá ali. Entrou um espião na sala. Entrou um espião na sala. Entrou um espião A gente não tá falando de poltergeist, mas ainda, né? Que a gente não... Alguém que tá atrás dessa parede vigiando a gente, caiu a câmera ali. Ou foi o Rodrigo que não gostou que eu me estendi. Não Mas a fui gente eu. começa com as bilheterias da semana, claro. Quer dizer que eu estou inocente, não fui eu. Não fui eu. Bom, olá pessoal, bilheterias sem grandes novidades, né? Pela terceira vez, pelo terceiro fim de semana, é assim que acaba. É o número 1, o filme já chegou a 2.200.000 ingressos, já é a sexta maior bilheteria do ano. Em segundo lugar ficou o Deadpool. Ainda também se segurando bem, já vai lá para os seus quase 5 milhões mais já. O primeiro é assim que acaba o nome? Porque esse filme realmente é... Qual é o nome em inglês? It Ends With Us. Mas é o que esse filme? Sobre violência doméstica. Tá. Embora a atriz tenha dito que não era sobre isso, o filme é sobre uma história de violência doméstica. Por que teria esse apelo para estar no primeiro lugar? Tem um livro muito bem vendido, muito bem aceito, muito bem criticado, enfim, as pessoas, o público gosta, o filme atendeu plenamente ao leitor, principalmente leitora. Ele está em primeiro já na terceira semana. Terceira semana. Olha. É um crepúsculo, horrível que eu vou falar, mas é um crepúsculo da violência doméstica. Ela juntou, a autora... O livro é muito criticado, porque alguns acham que ela não aprofundou o que deveria o tema, porque o tema é muito delicado, e ela transformou uma coisa meio romance. Então, uma menina jovem que se vê envolvida numa história... Mas é uma história real da autora? Não, ela é fictícia e vendeu que nem água o livro, então eu já tinha uma expectativa muito grande pro filme, e o filme tá aí, sucesso absoluto. O filme atendeu e já há uma expectativa da produção de que tem a continuação. Se não com essa mesma personagem, mas um outro livro dela, alguma coisa assim, enfim, o fato é que o filme é um sucesso em vários países do mundo e no Brasil pegou o público feminino prestigiando muito o filme. Quando isso acontece, os filmes vão embora. Lembrando aquela coisa que a gente falou, que foi lançado bem no mês em que se completaram 18 anos da lei da Maria da Penha. Então você teve todo um movimento aí que ajudou. Mas as pessoas não vão ao cinema por causa disso. Mas o público feminino tem acompanhado essa história. Mas eles vão ao cinema porque eles sabem que é uma história que agrada ao público feminino brasileiro. Eu acho que basicamente as mulheres que gostam de levar os maridos e os namorados no cinema para ver essa história. Elas são as decisoras aí na hora. Que filme vamos ver? Mas isso não é só com esse tipo de filme, que é um drama que aborda a violência doméstica. Tá vendo lá? Isso também acontece. Não, isso também acontece com comédia romântica. Não, acontece. As Comédia romântica também é uma configuração clássica, né, das mulheres, namoradas, amigas, etc. A levarem escolha sempre era a comédia romântica. Não, então, era um romance. Eu me lembro, por exemplo, de Comer, Rezar e Amar, que foi um sucesso, enfim. Mas é uma conjunção curiosa, por um tempo que é um tema tão árido, você tá com numa coisa tão assim. É importante que está em voga o tempo todo. E é indiscutivelmente bem escrito, bem abordado, porque está fazendo sucesso, está se segurando. E ela também. O filme teve um primeiro dia forte, eu me lembro no primeiro dia a gente falou, mas será que não tem aí uma corrida de fãs, como a gente chama? Ou seja, cara, vai todo mundo no primeiro dia e depois o filme cai. Foi todo mundo no primeiro dia, o filme não caiu, ou seja, ele furou
indiscutivelmente o que a gente chama da bolha do público primário. Apesar de todo o Não, ou backlash, seja, toda a tem crítica muita em gente relação que a não ela. leu o livro que está indo. e Hein, todos- perdão? Como a Blake Lively é uma atriz que tem um Sim, público... lembrei. que É o filme da Blake É o Lively. filme da Blake Lively. Embora eu não achava que ela tivesse esse tipo de poder de Não, bilheteria. eu acho Ela que é não uma tem. pessoa famosa, Eu acho que não tem. muito querida pelos fãs, só que ela foi Durante muito tempo foi conhecida como a mulher do... Ryan Reynolds. Acho que Também, alguns podem conhecer ela. também, Não, né? é o Gossip Mas Girl, é- ela tem a identidade dela separada da dele. Eu acho que... A mulher do Deadpool. Mas eu acho que ela tem, ele é embora mais ele tenha famoso ajudado que- até na divulgação, principalmente. Ela Ele passou ajudou. ele, né? O Passou. Deadpool tá em segundo e ela tá em É, Ela primeiro. passou. o Deadpool já vai chegando lá nos seus 7 milhões, o filme dela não vai chegar lá nos 7 milhões. Mas é um sucesso. E não é por causa dela só. Não, eu acho, Eu inclusive, acho que ela quase- pode dar nessas horas, o ator dá um carimbo de qualidade, sabe? Não, é filme dela, então é legal e tal. E Mas as se a história não for polêmicas boa, e a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Se a história não for For boa, boa, não viu? segura. Tchau e Não benção. tem o que Acabou. segure. O filme despenca Ah. 50% por semana. O que eu acho A gente- a gente interessante... tá A falando- dúvida que você tem é quando ele vai sumir no mercado. Eu né? acho interessante esse sucesso porque realmente não tem como não endereçar o que ficou atrelado a essas primeiras semanas de divulgação, que foi a questão dela Delas, ter polêmicas. sido a briga de bastidores do filme, tomou um É, palco tomou maior proporções, até é. do que... Como é que foi? Conta isso. E gerou curiosidade, isso também leva, Conta isso pro né? público. Para quem não acompanhou, eu vou resumir assim, bem simplista. Quando começou o processo de divulgação, todos começaram a reparar que o ator Justin Baldoni, que é o diretor do filme, não estava nunca com ela em nenhuma opção de foto, nenhum tapete vermelho, nenhuma entrevista. E ela estava ostensivamente sempre com o resto do elenco. Ele sempre ficava à parte do resto. Então, a galera da internet adora, começou, aí tem babado, teve treta nos bastidores. No que cutucaram, sim, houve algumas historinhas ali que eles não se entenderam, vazaram imagens dela e ele brigando nos bastidores. E a primeira versão que saiu foi que ela não teria gostado de algumas coisas dele. Se esticou mais numa cena de beijo ou numa coisa assim. E ele, rapidamente, antes que as pessoas soubessem antes que isso começou no dia seguinte saiu uma nota que ele contratou a moça, a advogada que ajudou o Johnny Depp a recuperar a imagem dele. E ele, no que saiu essa nota, 2 dias depois, voltou de alguma maneira às redes sociais um vídeo de uma entrevista que ela tinha feito e foi grosseira com uma repórter, na época que ela tinha feito o filme ainda com Woody Allen. E disso começaram a surgir várias De que ela é situações em que ela era grosseira, antipática. mal educada com o repórter. Isso, vou dizer, de testemunho de pessoal. É tão comum o ator maltratar o repórter. Especialmente quando você é estrangeiro, você tá com eles fazem gozação, fingem que não Roberts é entendem. rainha disso. Julia Roberts é Que rainha é tida disso. como gente boa. E todos eles se questionam, eles já são ruins com os próprios que falam, mas eles são, em particular, mais cruéis com quem está usando o inglês no segundo idioma, porque sempre você vai dar uma derrapada, você sempre vai falar alguma coisa que soa estranha. E você tem que dar essa. Em tese, esperaria que o ator fosse dar essa condição. Eles já estão tão cansados de estar repetindo ali. E ela foi muito mal educada com essa repórter. Dali começaram a surgir vários testemunhos. E aí juntaram o seguinte. E eu vou já resumir para terminar. O Baldoni, toda vez que dava entrevista sobre o filme, ele falava muito respeitosamente sobre as mulheres, a questão da violência doméstica, e ele dava números, e ele falava, olha, vocês não podem aceitar, esse filme é um alerta para quem vive isso, as pessoas têm que procurar ajuda, dava números, e ele fez o que tinha que ser feito. Aí você ia para Blake Lively, aí perguntava, mas sobre violência? Que nada, uma mulher não é definida por violência doméstica. Aí importa que você tem que vestir florais, porque ela é dona de... Ela foi muito superficial. Aproveitou para falar do shampoo que ela lançou, da bebida que ela... Então, isso, a rede social hoje é muito mais cruel do que seria antigamente. Sim. Qualquer crítica de jornal. É um tribunal. Porque é muito imediato. E ela, então isso se voltou contra ela. Se dividiu, obviamente, como tudo é binário, quem é contra, quem é a favor.
E isso pegou muito negativamente nessa hora. Só que também, ao mesmo tempo, alguns questionaram se isso não ajudou ao filme virar alguma coisa. O filme vira assunto. Pois é, mas tudo isso assim, se o filme não fosse bom... Exato. Sim, não sustentaria esse tempo não sustentaria. todo. Teria caído. Ele poderia até abrir como abriu, né? Forte como abriu, por conta do livro, é uma coisa assim, né? Quer dizer, ele teve uma renda muito forte no primeiro dia, então isso é muito característico de fã que está correndo para ver o filme, né? Ou, no caso, fã do livro, né? Porque eu não acredito que ela tenha tantos fãs assim. Depois eu fiquei surpresa com isso também. Do livro. Mas aí é o seguinte, se a história fosse ruim, né? O filme ia despencar. Claro, né? E aí sim. tudo isso que você está falando seria usado até como um pretexto a mais isso para que eu falo. eu não ver esse filme. Exato. Então isso foi uma coisa... O filme se segurou maravilhosamente bem, né? A ponto de isso não é assim em todos os países do mundo. Ele está indo bem no mundo inteiro, mas alguns países ele não mantém essa... Os Estados Unidos está indo bem. Está indo bem, mas não é também. Será que ela vai parar no Oscar? Toda. Será? O Deadpool aqui ficou em segundo, ele já está chegando lá nos 7 milhões, como eu falei. E em terceiro, aí sim, quer dizer, quando a gente vê tem um gênero que está cansando. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, né? Que é o filme de terror, né? A grande expectativa era o Corvo. Nossa, o Corvo foi abriu detonado. Modesto terceiro lugar e quer dizer, detonado, mas também sem fã, né? Não teve aquele eu tenho que ver para que tivesse fã, né? Pelo que eu vi nas redes sociais, foi muito eles considerando quase que uma heresia terem refilmado. Um filme horroroso, mal feito. Também tem essa coisa, né, da fidelidade do fã, né? Não e pode outro, mas não é um caso de fã fã que rejeitou porque não segue a cartilha dos outros. Acharam que a atualização. O que eu vi é que eles acharam falta de respeito porque o Brandon Lee morreu fazendo o filme e que o filme ficou perfeito como era e que não era uma falta de respeito com ele ter refilmado. E o filme não agrada, o material não agrada, o trailer não agrada, porque se agradasse viraria um tributo, sabe? Uma honra. Sabe, realmente não ficou a dever, foi um sensacional. Mas ainda bem que isso ainda existe, né? Porque não fica só no nível de fanzoquismo. Se o filme é ruim, a pessoa não vai. Não vai. Porque chega um ponto assim que... é fã e tem que ir ver. Mas no cinema, isso pode ser verdade em outras plataformas domésticas, a gente vai falar disso. Vamos falar disso a respeito, por exemplo, dessas comédias de ação. Não é só o filme de espionagem, também a comédia de ação, que no cinema não funciona há alguns anos. Tá? Mas nas plataformas há uma flexibilidade maior. Não sei se o cara deixa passando, vai tomar um café. Vai no banheiro, vai fazer ou já viu tudo e agora quer ver mais alguma fica lá coisa, relaxado, não quero pensar. Exatamente. No cinema, que exige uma mobilização para ir e tal, aí eu não posso me decepcionar nesse nível, porque eu posso na plataforma, eu mudo de canal como sempre mudou, né? Muda de plataforma, eu mudo de produto, simplesmente, né? No cinema é mais complicado, você não sai de uma sala para estar na outra, acabou o programa, se você levantou, foi embora, acabou o programa. E não tá barato. O ator e diretor é Justin Baldoni. Eu não sei porque eu entendi Steve Baldoni. Não, é o Justin Baldoni. Justin Baldoni. Que eu não conhecia, eu não vi Betty a Feia. Que é um ator de 40 anos, assim, mas tem cara de mais novo até. Mas só para terminar a parte da bilheteria, a gente está falando de 7 milhões, né? Como é que acabou Divertidamente? Não acabou ainda. Não, como é que está? 22 milhões, 22 milhões. Só para ter um patamar de comparação. E 22 milhões e 250. Tá. Aí acho que vai parar lá nos seus 22 e 400. Enfim, agora a gente é a maior bilheteria da história. A dúvida agora é saber onde é que vai terminar. Vai terminar ali perto dos 22 e vai para o Oscar, a gente não tem dúvida, né? O Oscar ele vai como levar. Animação, sim, leva. Ele tem que levar. No mínimo. Mas que pode até ter mais prêmios, como outros já tiveram. Roteiro e filme. Meu malvado favorito, que não é o melhor dos malvados favoritos, nem dos Minions, não é o melhor dessa franquia, que é uma franquia muito forte, mas é uma franquia muito forte, vai fazer o que estava se esperando dele, de 7 a 8 milhões, o Deadpool vai fazer... Ou seja, estão todos eles trabalhando bem, que o Fenômeno é Divertidamente 2, porque Divertidamente 2 não se esperava isso mesmo. Mas nesse tempo que... Bem-vindo. O mercado funciona assim. Blake Lively nessa semana está em primeiro lugar com uma história de
abuso doméstico, de abuso, enfim. Eu tenho que falar que eu nunca vi tanta mulher levando soco na cara como esses filmes que a gente viu. É muita mulher levando soco na cara. Paradoxal. Dando soco na cara também. Dando mais... Principalmente o que choca mais é mulher levando soco na cara mesmo. Assim, que nesses tempos que a gente está, né? Mas também você fala assim, aí eu fico pensando assim, querendo me colocar, tem alguma empatia com uma cabeça machista, assim, mas também procurou, né? Foi dar soco na cara. Mas isso é uma coisa interessante. A gente pode começar por aí já, depois a gente volta na origem, mas exatamente quando veio o tema, a pauta e tal, eu me lembrei do True Lies, né? Que é um filme lá de 30 anos atrás, um filme de 94. Né? E é bom. Pois é. Ótimo. É ótimo, é bom. Jennifer Jason Leigh. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Arnold Schwarzenegger. James Cameron. A primeira vez que os dois estavam se juntando depois do Exterminador do Futuro, que tinha sido o 1 e o 2, que tinham sido o 2 em 91. Foi a última vez que eles trabalharam juntos também. O filme tinha uma expectativa de ser a maior bilheteria daquele ano de 94. Assim, fácil. Isso ele já tinha feito Total Recall, Forrest Gump né? bateu eles. E Rei Leão foi a maior bilheteria. Rei Leão foi a maior bilheteria. Há 30 anos foi difícil. Rei Leão foi a maior bilheteria. E o filme, na verdade, decepcionou. Aqui no Brasil ainda teve um problema adicional, que foi a manutenção do título em inglês, que ninguém virou True Lies. Claro, óbvio, né? Mas enfim. Mas eu hoje fui lá, fiz uma pesquisinha desse filme, porque eu não lembrava mais. Eu achava, por exemplo, que era 93 ou 94, enfim. Eu fui lá, e aí eu vi uma coisa interessante, que é o seguinte: ele tinha muita crítica na época, porque a mulher tinha um papel absolutamente de subordinado dependente. Quer dizer, a história do filme, ele era um superagente. Era o Schwarzenegger. Ele era um superagente secreto de uma organização dessas que a gente vai falar daqui a pouco, eu não lembro nem qual era, se era do governo e tal, e era um pai de família, né, para usar o termo da época, absolutamente pacato, normal, vendedor de computadores. E ela era uma dona de casa e tal. Né? Frustrada, que ela queria a aventura dos livros. Aí eu acho absolutamente frustrada. E ela faz acho que ela, não sei se ela desconfia, se ela... Ou se a família é descoberta e há um ataque, eu não lembro bem da história. Ela desconfia que ele está tendo um caso, ela vai tentar ver o que é. E aí ela acaba entrando nessa história. Ela cai num golpe daquele ator que era o alter ego do James Cameron, que ele adorava, que trabalhou no Twister, que obviamente é aquele meu momento de Ginkgo Biloba, que eu não lembro o nome dele. Não. Ele morreu já. É o ator de Twister. Isso, ator de Twister. Não é Bill Pullman. É o ator de Twister. É outro. Do primeiro Twister, não desse. Ele está em todos os filmes do Cameron quase. Ele era muito amigo do Cameron. Ele está em Titanic rapidamente. Aí eu não me lembro como é que ela... Bill Paxton. Exatamente. Eu não me lembro exatamente como é que ele consegue enrolar. Ela começa a ter um caso extraconjugal, porque ele posa pra ela como um espião e ela acredita que ele é um espião, então ela vai ter um caso. E o Schwarzenegger, obviamente, o espião, fica furioso que a mulher dele vai ter um caso, não corta e resolve humilhar o cara, dar um susto. Só que no que ele faz isso, ele acaba se expondo, né, expondo a identidade dele, e ela vira alvo dos terroristas. É mais ou menos isso. E aí ela começa a meio que a verdade é o seguinte, o filme não fez o que se esperava dele. E ele já era... certeza que era um sucesso esse filme. Não, ele não foi... 30 anos depois eu descobri que foi um desses. Não, cinemas lotados aqui. Eu me lembro aquela cena espetacular das pontes de Key Biscayne ali. Nossa! E do helicóptero e dela no carro. Era muito espetacular. Era o striptease dela. Não foi. Não foi um fracasso. Você não pode dizer que foi um fracasso, mas era isso. Se esperava que fosse a melhor bilheteria do ano. Longe foi a terceira ou a quarta. Só ficou em terceiro num ano espetacular. Exatamente. A Forrest Gump, o Rei Leão... Mas era para bater todos os companheiros como os outros haviam batido. Por exemplo, aonde Schwarzenegger tocava era ouro. Era ouro. Naquela época era. E ele já tinha vindo, mas ele estava vindo de um outro filme que também não foi bem.
É, exatamente. Ele estava vendo de um outro filme, que foi o primeiro filme, aliás, que a Sony fez, quando a Sony comprou a Columbia. O primeiro grande filme que ela fez foi um filme com Arnold Schwarzenegger, chamado The Last Action Hero. Horrível. Eu esqueci do título. Mas do isso foi garotinho, depois né, de do True filho. Lies. Não, esse Não, é antes. foi antes. Esse é antes. Eu também, aí já minha memória é confusa. Um ano antes. Esse filme é bem ruim. É. E é um orçamento ruim também. O filme é ruim. Mas o filme também tinha uma expectativa e não foi bem. E o True Lies até era um bom filme, realmente. E o Total Recall maravilhoso. que muito veio legal. antes. Lembra que tinha uma paródia Recall, do Bergman, do xadrez com a morte? Exatamente. Exatamente. Inclusive, Enfim. o Total Recall é um dos primeiros filmes da Sharon Stone. É quando Isso. ela aparece a primeira vez, assim. Mas enfim, a nossa pauta, vamos explicar, porque a gente já Então a gente está falando num tanta coisa. tempo que esse tipo de filme funcionava, fazia dinheiro. Exatamente. E parou aí. Funcionava. De lá pra Verdade. cá, ele não foi. A gente começou no a cinema- identificar filmes, sempre, às vezes, sempre de casal. No fundo, é uma história romântica que não ousa dizer seu nome, né? Assim, no fundo, mas eles estão trabalhando sempre para uma organização que não é mais governo. James Bond trabalhou sempre para Scotland Yard, para o Império MI6, Britânico, e não... E a gente sabia de que lado que ele estava. Essas organizações não, elas são o que, Ana? Não, então, a gente estava... Como eu falei, eu adoro filme de espião. Então, essas coisas de agências e tudo mais. E o primeiro que me chamou a atenção de ter saído dessa coisa da guerra... Porque quando era Guerra Fria, era muito fácil. Era KGB, CIA, ou era o MI6, ou o MI5, eu sempre troco os dois. Então, você ficava navegando entre as agências de inteligência dos governos. Quando a Guerra Fria passou e não teve mais o apelo, né, enfim, muitas gerações não têm a menor ideia, estudaram isso na escola, já esqueceram e não viveram isso. Então, o papel do espião foi perdendo o peso e também na história, porque o que ele vai fazer? Defender que num mundo democrático, o que ele está fazendo? O que ele está defendendo? O primeiro a resgatar isso... Lá vou eu, gente, eu juro que eu não queria falar, mas eu vou falar do Tom Cruise. Meu primeiro... Deus. Por que será que eu não imaginei que isso ia acontecer? A resgatar e fazer isso foi o Tom Cruise, quando ele comprou a franquia do Missão Impossível, ainda no final dos anos 90, quando ele estava na Paramount. Ele queria uma franquia para chamar dele. Na realidade, não. Ele queria transformar num filme e virou uma franquia. Ele esbarrou, ele não nasceu, não pensou muito nisso. Quando ele pegou a Missão Impossível ali, Missão Impossível era exatamente tudo da Guerra Fria. E ele transformou a questão que, se você olhar, todas as histórias são essas, do Missão Impossível. Então, estamos no 7º filme, ainda gira nisso. É um disquete, é um pendrive, é o que for, que tem a identidade dos espiões ao redor do mundo e que um grupo de mercenários está atrás dessa informação para ganhar dinheiro. Isso nos primeiros filmes... Isso nos primeiros filmes, e aí não me lembro em que Missão Impossível ele transformou isso no sindicato. Ele transformou isso, essa junção dos espiões em um sindicato. Para ser mais justo, acabei de me lembrar que vou me corrigir, o primeiro a fazer isso foi o 007 com o Spectre. Na realidade, o 007 já lutava contra uma agência de mercenários, que eu não me lembro agora, eu vou buscar aqui. O Spectre, se você pegar o que é para que está... Desde o início, já no livro, são os mercenários e não sei o que. Então, ele já tinha uma união, já tinha aí um sindicato de mercenários. Que eles faziam parte. Você não tinha... o protagonista ligado a isso. Mas o protagonista, ele era do governo, lutando contra os mercenários. Exatamente. Ele era da situação. O que aconteceu com os Marvel e etc. foi o seguinte: se os governos são corruptos e cada vez mais, isso é uma realidade mesmo nos países primeiro mundo. Então, hoje você encontra os espiões numa agência independente, como eles falam. E sempre, obviamente, tem um deles que acaba virando um mercenário que vai ganhar mais dinheiro. A gente fica vendo assim que o não à política, o não a tudo isso que está aí no serviço de espionagem, isso é, a uberização do serviço de espionagem, né? E essa questão, o espião é o quê? É um mercenário pago por alguém. É pago por alguém. E é como um matador de aluguel. É um mercenário só. Então eu te contrato e pronto. E aí a gente descobriu ali um filme
horrível da Halle Berry, que está aí, acabou de eu acho que, na estrear. verdade, a nossa discussão foi o seguinte, vai voltar agora em setembro e tem muitas chances de ganhar também no Emmy. É uma série maravilhosa de espiões que era os Slow Horses. E a gente começou a comparar a qualidade dos Slow Horses em relação a esses outros filmes. O Slow E as Horses outras é séries, uma porque tem coisa série espetacular. também. Assim. Não esqueça Citadel, que é exatamente A gente vai isso. desenvolver, mas assim... E a gente começou a listar. Citadel, que é uma série que já... Tá na Amazon Prime. Tá. Vai voltar a próxima temporada mês que vem. Tem o filme da Halle Berry com Mark Wahlberg, que é A Liga, The Union. E você tem um filme da Kelly Coco, que Roleplay. que é o Jogo do Disfarce, que está na Max. E você tem alguma coisa na Prime. Na Apple também tem. A Argyle tá na Apple. Toda plataforma tem um espião para chamar de seu. Tem um espião, dizendo assim... Gente, eu posso dizer assim que todos são horríveis. Eu vi todos, menos Slow Horses, que para mim é um acontecimento. Não, Slow Horses é maravilhoso. Em termos de diálogo, é uma aula. E você tem um personagem do Gary Oldman bem escritíssimo. Aliás, eu tô torcendo por ele. É um veneno, mas ele é nojento, né? Ele é todo escatológico. Ele é um anti-espião, né? Os Slow Horses talvez seja por isso que o Slow Horses é um departamento do MI6, que é a agência do governo britânico, então não Mas são os degradados, assim. Mas eles são os degradados, são os caras que cometeram erros graves e são encostados nesse departamento onde nada deve funcionar, uma coisa eles estão lá porque eles são, não vai atrapalhar eles ninguém. Têm estabilidade, eles são funcionários públicos, eles têm estabilidade. A falha que eles cometeram não era uma falha tão grave assim. Foi em treinamento, geralmente. Que eu adoro o por exemplo, uma demissão mas assim, ou prisão. O lugar chama-se Love House, que é pântano, né? Slow. E ele adora quando ele chama ele na tradução, que ele chama de pangaré. Pangaré. É o termo que o britânico usa quando os pangarés estão... Pangaré, pelo que eu pesquisei. Quando os pangarés estão atuando demais, quando estão fazendo a coisa certa, o Gary Oldman, que fica ali o dia todo bebendo e com aquela meia, com aquele pé de meia furada. Esse personagem furada em cima da... Ele fala assim... Quero que volte, ele fica chamando todo mundo para não fazer nada. Para não fazer nada. Aqui. Eu quero todo mundo em suas mesas sem fazer nada. Isso é muito engraçado. Uma pergunta. Qual foi o grande erro na carreira daquele personagem, do Gary Oldman, que o levou para lá? Além, é claro, dele não trocar a roupa, não tomar banho, fumar desbragadamente. Ainda falta. Mas eu quero saber, não me importa. Ele cometeu um erro grave para ele. Não, a gente não sabe tudo. A história é sensacional. A história é absolutamente sensacional. Você tem ele, que foi o melhor espião durante a Guerra Fria, com o avô do River, que é o Jonathan Pryce, e que está começando a ter demência. Então essa próxima temporada é exatamente como é que é um espião com demência. River, que vem a ser Mr. A próxima que você está falando é a quarta, né? River é um ator que vem a ser Jack Lowden, que vem a ser Mr. Saoirse Ronan, né? Maravilhoso. Ele, então o espião, que é o papel do Gary Oldman, que é o... Gente, é sério. Então, ele era o melhor espião durante a Guerra Fria. E na Guerra Fria, e é o que mostra, ele tinha que fazer trabalho sujo. E ele fazia sem o menor problema por ideologia, até que vai ter um, que eu não vou contar aqui pra vocês, caso vocês não dá spoiler. Tem um que vai ser, ele vai contando aos poucos. Então, na segunda temporada, ou na terceira, eu não me lembro agora, a gente entende o que aconteceu. Porque ele conta a história de uma versão na primeira, mais ou menos numa segunda, e aí você vê exatamente o que aconteceu depois. E isso tá ligando todos os personagens que estão ali. Só que a partir desse momento em que ele tem que fazer esse trabalho muito sujo, e ele faz por convicção, e ele fez porque ele tinha que ter feito, que estava certo. Agora, na terceira temporada que ele revela, ele não se arrepende, mas ele entende que esse negócio é tão sujo, que ele fica tão decepcionado, que ele fala assim, uma coisa, me dá a pior função, e eu vou ficar aqui bebendo e comendo o dia inteiro, não quero mais nada, tô bem. Ele fica ali, ele é voluntário ali naquele escritório. Só que ele é o melhor. Ele é o mesmo que ele não queira, enquanto os outros estão indo, e isso mostra literalmente nas cenas, os caras correndo, ele tá sempre na voltando. frente. Ele é o melhor. Para vocês entenderem como é que é uma coisa bem feita, como é que desenha esse personagem, assim, quase que graficamente, já que cinema não tem cheiro, né? A pessoa que fica soltando gases
na sala e chama uma senhora que trabalha ali com ele. Que tem a ver com essa história Fala toda. assim, eu não recomendo que você entre aqui, porque está insuportável. É este que é Gary Oldman, que tem... Se você quer entender como é que é diálogo bem escrito, tá lá. Tudo que sai da boca dele, também sai da boca do River. É muito bom. Com aquele rival dele, que eu esqueci. Freddie Fox. Que é o filho do James Fox. Que tá no House of the Dragon. Também no House of the... É muito bom o ator. É muito boa a rivalidade dos dois, né? O outro tá todo enfaixotado. E eles botaram a Kirsty Scott Thomas, que veio com Maravilhosa. a Lady Di, que é a mulher que tem... vocês ainda não viram, mas ela é uma mulher muito ambiciosa. Conta o que você achar que tem que contar. De carreira, de carreira. E ela tem a outra atriz que eu todos são. amo, que é a Sophie Okonedo, que tá trabalhando, que é a chefe dela, vai aparecer. E então são duas mulheres disputando pela First Desk, na primeira mesa, ser a chefe do MI5. E ela vai armando tudo para conseguir derrubar os outros e não consegue, e ele sabe. Então é uma guerra de pessoas inteligentes e inescrupulosas. E que vão mexendo ali. Tem tudo, tem extrema-direita. A história é muito bem construída. Mas eu acho que tem... a gente tá contando... Desculpe, fala. Não, a gente tá contando uma série que é boa. Ela não é boa, ela é excelente. Sobre espionagem. Mas boa. Eles têm um ponto. Mas eles têm um ponto de... Não temos mais nada. Eles trabalham contra o extremismo de direita. Sim, tem um posicionamento. Hoje o mal do mundo é esse. Não e o que não existe nos outros exemplos que a gente deu. Isso é muito interessante. Você sabe que a gente queria até que tivesse Slow Horses no Brasil, né? Para investigar esses grupos que tem lá em Santa Catarina, neonazistas, essas coisas, essas outras pessoas. Eles têm um foco. É o extremismo de direita. O filme, a série vem de best-sellers. São 8. Mick Herron que escreveu. Ele escreveu, são 8 livros que são muito bem escritos. Ele é meio Game of Thrones, ninguém tá seguro. Ninguém tá seguro. Todo mundo ali, ele mata as pessoas. A Olivia Cook levou um tiro na cabeça. Eles matam personagens, você não pode se apegar a ninguém, mas eles não fazem com aquela coisa do... você não pode se apegar. Matam impiedosamente. E ele amarra essa questão da Guerra Fria, porque na realidade, se você olhar bem hoje, há muitos russos na Inglaterra. Eles tomaram conta ali. Então você tem o passado dele voltando e esbarrando com ele toda hora, porque esses ex-agentes da KGB, muitos estão vivendo na Inglaterra. Sim. Então você tem ainda essas coisas de guerra, você tem toda uma... é muito Mas não é anti-russo o tempo todo. Não é anti-russo. Mas é porque nesse caso, porque como ele trabalhava... Até pode vir a ser, mas não é ainda. Eu vou reforçar o ponto que eu acho mais interessante, que é muito atual, que é o problema do mundo, é extremismo de direita. Você não está vendo... Irreligioso. Né? Irreligioso. Eles tocam na ferida do mundo atual. A primeira temporada é espetacular. Eles estão indo lá, entendeu? Eu acho loucamente. Eu acho sensacional. Enfim, isso é isso é novo, assim. E é muito bem amarrado, isso que eu queria dizer. Todas as personagens que estão ali, você vai ver... Se você for acompanhando, você vai vendo o desenvolvimento e como elas estão bem amarradas. Só para comentar, por que eu falei isso, porque eu acabei me perdendo. Você falou, ele esbarra com os russos. Antigamente, na Guerra Fria, eram os russos, né? A esquerda, não sei o que lá. Agora não é assim. Extrema-direita pode ser qualquer nacionalidade. Então, dentro do governo, inclusive. Não, e eu acho que essa é uma das principais questões da gente não ter mais tão bons produtos, né, filmes e séries de espionagem, porque era um produto da Guerra Fria mesmo. É muito fácil era os russos, muito mais... né? O 007, que tinha ainda o Pierce Brosnan e a M com a Judi Dench. Judi Dench. Quase. Nossa querida. Esbarrou. Ela tem uma sequência em que ela fala, nossa, eu sinto falta da Guerra Fria. Porque eles tinham uma coisa muito... Eles sabiam quem era o que fazer. E agora tá muito espaço. Agora a gente não sabe às vezes está dentro do próprio governo, está dentro do próprio país. A personagem, a Kirsty Scott Thomas, ela quer subir. Ela não interessa como é que ela vai mexer ali. Como diz a letra da música de abertura, maravilhosamente interpretada pelo Mick Jagger, afetando aquele sotaque cockney da juventude dele. Is a strange game. Ele faz strange game. Agora, o próprio James Bond, que
lutou muito, né, contra os soviéticos na Guerra Fria, acho que chineses também e tal. Mas ele tinha essa organização Spectre, ela aparece já nos anos 60. Nos anos 60, ela exatamente. aparece ainda longe da Guerra Fria. É a primeira vez que ela aparece e está sempre presente, né, porque ela também não tem ideologia. Ela se alia a governos de diferentes matizes políticas, de diferentes regimes e tal. Ela não se incomoda, ela quer ganhar dinheiro. Sim. Né? Então, mas ela está lá muito presente. O melhor agente que nós tivemos em todos os tempos contra a KGB na Guerra Fria, importantíssimo, foi Maxwell Smart. Adoro. Agente 86. Nosso principal Adoro. espião. Agente 86. Agente 86. Eu fiquei pensando assim, eu sempre achei... você achou uma achei coisa, o que é o Spectre, que é muito engraçado. É uma organização terrorista. Deixa eu ver aqui que é o STAN. STAN é o acronômimo para Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. É maravilhoso. Eu não sabia que era uma coisa. Agentes de contra-inteligência, terrorismo, vingança e extorsão. É maravilhoso. Maravilha. É maravilhoso. Aí vira Spectre. Spectre. Eu acho, assim, eu vou fazer um preâmbulo, porque eu quero falar também das outras séries ruins, assim, e filmes ruins que a gente viu. Para fazer esse programa a gente sofreu. Eu não. Então, eu não passei do trailer. Né? Já vi, tá visto. Veio pro famoso, tá visto. Eu sou obsessivo, eu vou suicidamente até o final do filme. Sugerido por Ana Cláudia, uma lista de coisa ruim. Então, assim, a gente... Não, foi com a aviso que era ruim. Você avisou. Eu já acho estranho um senhorzinho como Daniel Craig dando tiro, pulando de telhado e fazendo isso tudo. Isso não é normal, gente. Se eu fosse chefe dele, eu botava alguém jovem no lugar. Porque é como está acontecendo em todos os lugares do mundo o emprego. Eu não sei nem quem vai ser o próximo James Bond. Todos esses filmes que a gente vai falar são os testes para a próxima. São candidatos, eu não sei. Mas tem alguém que na Bolsa de Apostas está na frente? Da Bolsa de Apostas, que agora está demorando tanto para anunciar, o principal hoje é o Aaron Taylor Johnson, é isso? Porque eles queriam uma pessoa preta, que era Idris Elba, que ficou velho. Não, aí queriam aquele rapaz do Bridgerton, que está brigando ainda por isso. Eu adoraria que fosse o Patel. Eu também. Mas ele não está... Quem? Dev Patel. Ele já está ficando velho? Não, tá com 30 e poucos. Tá bom, tá ótimo. Pra mim é Dev Patel. Eu adoro Dev Patel, assim. Mas é o Aaron Taylor Johnson que disseram que ia anunciar. Já da onde? Eu não tô ligando o nome da pessoa. Ele é branco, muito bom. Fez um filme sobre o John Lennon há muito tempo. Já sei. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você acha que eles ousariam não botar um branco de novo? Acho que ela está discutindo. Eu acho que o grande problema do 007 é exatamente como esgotou muito essa questão de como ela vai colocar um 007 num mundo politicamente correto, que ele não encaixa. Não encaixa mesmo. Não encaixa. E porque ele é misógino, ele é machista também, né? Não tem nos últimos... Esse último já não é tanto, né? Esse último se apaixonou, esse último tinha ele tinha um respeito. Não, o 007 era viúvo e apaixonado pela Tracy. Eu não posso ver o Serviço Secreto de Sua Majestade, que eu choro todas as vezes. Mas o que eu quero falar é assim... Eu não aguentei não morrer de rir de escárnio mesmo. Vamos lá, a Halle Berry tá com 47 anos, por que ela tá subindo em cima de telhado e pulando e dando tiro, enforcando gente, e devagar, né? Dá pra ver que tá devagar. A minha irmã riu na hora dela e ainda por cima, aquele cabelo na cara o tempo todo que não dá pra ver. Ela tem que mirar, ela tem que atirar, ela tá com um olho, sem um olho, porque tem que ter aquele cabelo na cara. Cabelo meio emo, amarelo. E é uma pena da Liga? Eu tô falando da Liga. É ridículo o Mark Wahlberg fazer o garotão que também. Que pega a professora. É ridículo a Lorraine Bracco ali expulsando ele da cama com aquele outro cara ali. Não, a Lorraine Bracco era a mãe dele, aquela é outra atriz. Peraí, quem é a professora eu não vi que era a Lorraine Bracco. Quem é a professora de inglês? Gente, daqui a pouco me vem. Vai falar, mas é outra atriz.
E é sem sentido nenhum. Até agora eu não descobri o que eles queriam. Fazer dinheiro. Eles queriam fazer um filme juntos e a Netflix pagou. Não. O que a agência dela queria? Qual era o objetivo? Qual era o objetivo Era o disquete para não revelar quais eram os agentes ao redor do tão mundo. mal explicado. É Jessica de tão, né? É tão mal. Não, é a Dana Delany. É a Dana Delany. O cara exatamente. entra no meio de um... Pelo menos o filme da Kelly Coco tem um plot twist ali no meio que é interessante. Ela é uma assassina. O filme da Kelly Coco é O Jogo do Disfarce. Ela é uma assassina cruel, assim, né? Uma agente, né? Que ninguém sabe. Inclusive o marido dela não sabe. Com o nome, ela usa outro nome com o marido. Lá pelas tantas o marido descobre. Essa parte é interessante, que é o Daniel... Não Sempre troca, você também sempre troca. O nome africano que eu não consigo maravilhoso falar. ele também. Ele é maravilhoso. Ele foi o Martin Luther King naquele filme da travessia da ponte, daquele protesto. O Yellow. Eu não sei dizer o nome dele. Enfim, ali pelo menos tem alguma coisa de roteiro. Esse outro filme É que basicamente, se a gente olhar para os filmes de hoje... E Citadel é ridículo também. O Citadel, só para terminar os três, que é antigo. A menina atriz, a Chopra. Priyanka Chopra. Com chamada no trem. Chopra. É um jogo de sedução de filme antigo de espionagem, ela entendeu? não só leva muito... Ela é uma coisa que me impressionou, o quanto que ela apanha, o quanto que ela leva muito soco na cara. Ela muito. briga pra caramba também. Ela é tão boa quanto os outros caras. Mas assim, Mas ela não apanha justifica. muito. Né? É uma Dentro dessas coisas de espionagem, eu adoro Atomic. Com a Charlize Theron. Charlize Theron. Eu adoro E essa Charlize bate Theron. muito. Que também bate bate muito. aquele Muito. salto também. E porque a gente fica com pena, velho, essas mulheres lindas levando soco na cara também. Né? Tem um filme só das agentes mulheres também, Jessica Chastain, a sim, Lupita, sim. também apanham a beça. Mas, enfim, nós temos... Eu não sei se Citadel vai voltar. Se Vai voltar agora, tem uma nova temporada. Vai voltar na terceira temporada. E agora. ele, Richard Madden, também achamos que estava concorrendo para 007. Sim, ele é um das não listas. levou. Ele também, não, a lista não foi divulgada ainda, né? Então, Mas será que ele Quantos vai anos estar? agora, hein? O Richard Madden? Veja Madden. tá indo pros 40, Ele tá 37, muito. 35. Ele continua bem. Ele ainda tá, pode ser considerado. Ele é bonito. Descartado, ele que é bom embora ator. liderando estejam ainda Tom Hardy. Tom Hardy já tá com mais de 40. Henry Cavill, que é o favorito pra tudo, falou em papel, a rede social vai falar que quer Henry falar que Cavill. quer E ele quer, mais e de ele 40. está no filme do Guy Ritchie, que eu recomendo, que é muito divertido, Muito bom. que é sobre o cara que inspirou o James Bond. Que o título A única coisa que me incomoda um pouco é pegar pra o você. estilo do Guy Ritchie, mas enfim. continua. Mas ele tá Adoro bem. Guy Qual o Ritchie. nome do Não, filme? eu Aqui, eu vejo agora o nome do Eu sou filme. fã Aquele dele. estilo Eu já histérico fui de mais câmera fã do por Guy trás. Ritchie. Eu também acho que ele já tá Mas falando, eu a gente gosto. já sabe como Mas funciona. ele é isso. Mas é que a história é tão absurda que você fala, não é possível, não foi assim. E não foi muito diferente, não. É bom falar o nome do filme Eu vou do Guy pegar aqui Ritchie. agora aqui pra vocês. Mas o Henry Cavill tá descartado, né? Não, necessariamente. Não. Até Não a saiu lista a lista, sair, pra ninguém mim, é. Eu voto em Richard Madden. Pronto. Eu adoro o Não Richard sai Madden. lista nunca, sai o ator. Tem uma rede de apostas a rede de séria que tem gente apostas. que ganha Aposta é dinheiro. outra coisa. Bolsa Por de exemplo, apostas. eles Eu os voto em produtores, que são os Eu produtores. Né? Desde filha, né? sempre, né? Ela é Eu filha votava em do- Idris Elba antes. do primeiro produtor. Não, antes de ficar Bárbara. velho. Ela diz o ator que vai fazer o James Bond é fulano de tal. Ponto. Assunto encerrado. Pode... Pode discutir. Aliás, eu ainda voto em Idris Elba. Tá? Eu também acho que o Idris devia também. fazer. Acho que... E tá aí ele fazendo hijack na época. Exatamente. maravilhoso. Qual é o problema? Pode Ele ser não- o Idris James Elba. Bond não precisa pular, Você ele faz- tem que ser inteligente pra resolver a Não, questão. não precisa ficar a vida toda. Pode fazer 2 filmes só e muda de James Bond depois, né? Eu tô buscando aqui o Não, nome ele do filme. pode do... esquentar um pouco Pode fazer nessa um. cadeira. Eu acho que Não é? pode ficar. Seria Eu tão gosto bom, do porque Idris falaram Elba. tanto do Idris Eu gosto Elba. do Richard Madden. Eu adoro o também. Richard Adoro Madden. Madden. Também. Ele O Game foi- of Thrones é uma coisa. Guerra Sem Regras é o nome do filme filme que do tá Guy Ritchie. na Amazon Prime também. O trailer filme é do Guy muito bom, Ritchie. eu não vi ainda. É muito interessante. O filme parece uma bobagem, mas ele na realidade é uma história real. Então isso que é muito louco do filme. E se você olhar no filme, tem vários que estão na lista do James Bond. Você tem o Henry Cavill, tem o outro Henry que é o... Que é misturado com... que é asiático, também faz uma ponta. Tem vários outros atores que estão ali, que
que estariam nessa lista. Porque você tem acima, ou tá chegando a 30, e é britânico, ou que tem uma... Você está na lista do James Bond. Está na lista do James Bond, né? É basicamente assim. Aí você vai vendo esses A gente pode atores... fazer um bolão, né? Não, isso dá pra fazer uma lista que se você for ver todos os atores que foram cogitados pra ser James Bond, fizeram, que eu brinco que é o filme teste de James tem Bond. que fazer um filme de espião. Sam Hegan fez, o único que... Não, até o do Bridgerton também fez. Aquele Todos rapaz. eles fazem um filme. Eu não E lembro tem que o ter a nome. cena deles de smoking É. pra mostrar, ó, É. tô bem aqui pra ser James Smoking Bond. com Isso aí, ação, você que está né? assistindo a gente, manda pra gente Quem que vocês quem acham? vocês Quem acham que deve ser o vocês próximo James Bond. Isso não tem nada a ver com nossa pauta hoje, mas Eu fiquei curioso pra sou saber. Dev Patel. Não, Eu sou Dev Patel, eu sou Idris Elba, eu sou Richard Madden. Eu sou os três. também, eu sou que nem você. É. Tô com os três. Qualquer um dos três eu vou ficar Isso. feliz. Embora eu acho que o Dev Patel não vai levar. Não, ele sei. nem entra. Eu que tô botando ele na lista. Ele nunca entrou na invenção lista. sua. Tá. Ele está na minha lista. Mas eu queria- eu- Mas eu- tá na lista de o ninguém. ator Eu queria do- voltar no nosso do assunto. Todos Bridgerton, esses filmes. Eu também votaria. Eu acho muito interessante aquele É. ator. Mas voltando à Mas nossa, ele à deve estar nossa... na lista dos Chatonildos. É, né? Porque ele não é fez mais chatonildo, nada, né? né? Não Ele, fez brincou, mais ele não conseguiu fechar Não pra fez segunda, nada. nem Não pra segunda conseguiu, temporada. Não aparece mais, nunca mais botou a cara. E não tá? fez mais nada, fez? Ou então vamos botar o Andrew Scott logo nessa lista, que também é outro que já se falou. Bem, É. Mas, tentando voltar pra Recapitular pauta a um nossa pouquinho. pauta. Esses filmes todos que a gente citou, esses filmes, essas séries, essas coisas, Citadel incluído e tal, são aqueles matadores de aluguel. São os novos espiões, né? A gente está falando de um Que novo fazem parte tempo. de uma agência independente. De uma agência Para independente que não governamental. trabalham, Não trabalha a pro agência governo. pode trabalhar para o governo, Marvel. mas não é Avengers. como Avengers. Avengers, Eles são os Vingadores, mas não e são E mercenários. eles têm sempre uma Né? agência rival também. Sempre uma É. agência rival. E porque eu acho assim, de alguma forma a gente está citando James Bond como um outro tempo que ele trabalha para o governo e duvido que ele não vai trabalhar para o governo no próximo filme. Não, James sim. Bond sempre é É invencible. sempre para o Reino Unido, para o Império Britânico. Agora, se você for ver bem, nunca muda, né? É sempre a história do James Bond querendo descobrir o bunker do bandido esquisito, às vezes sempre meio étnico e meio louco, Cara do que mal. está escondido num lugar para destruir o mundo. É a mesma história o tempo Sempre. todo, né? O Dr. No, o outro, o Javier Bardem eu esqueci o nome dele, Spectre. Não, o Javier Bardem é do Eu adoro esse filme. Skyfall. O Skyfall, pra mim, que é dos bom últimos, é o demais. melhor. Melhor, assim. Adoro. Então, assim, sempre a mesma coisa. E agora, vamos ver aonde vai dar essa nova fase dos espiões, né? Pois é, a gente vê vamos lá, então, o Slow Horses, a nova temporada, a 4ª temporada vai estar estreando na Apple agora em setembro. Isso. Missão Impossível só ano que vem, se eu não me engano. Aliás, Slow Horses está indicado no Emmy. E a gente tá a torcendo melhor série, também a gente pelo está Gary torcendo Oldman. total. E são 8 livros, eles estão gravando na ordem. Então eles ainda têm mais uns 2 anos. Não, em não, geral, eles eles já gravam de tão- 2 em 2. Praticamente um Game of Thrones, Eles assim, já de- estão escrevendo a 6ª temporada que eu li e a 5ª. Já tá gravada. Já tá gravada. Eles gravam de 2 em 2 em Gravam. geral. Olha, Acho que deve ser uma coisa assim de, e de já tão agência. escrevendo Porque assim. quando ela acaba a temporada, eles já emendam com o clipe da próxima. É. O Então, roteirista é homônimo do Will Smith, né? É homônimo. É homônimo. É Homônimo. 2. Mas a gente esqueceu de incluir nessa lista um que não é ruim. É até bem bom, assim, mas não chama muita. Não é esplendoroso, assim, que é Mr. e Mrs. Smith. é verdade. A gente Que é falou um sobre isso casal. também. É um casal, também trabalham para governo nenhum. E botaram o cara do Atlanta, né? Como é que é o nome dele? Esqueci. Que também é rapper e maravilhoso. E uma mulher que eu não entendi a escalação. Ali foi porque a nossa querida saiu, né? Do Fleabag. Ela era... Você tá falando da série ou do filme lá? Não, Da série. é a série. Agora ele tá falando da série. A série. O filme Porque também o filme foi originalmente era de Angelina Jolie e Brad Pitt. Brad O filme original Que era era pra assassino ser... de aluguel. O filme original era pra ser Johnny Depp e Nicole Kidman. Aí ela saiu, aí ficou... ele acabou saindo, aí foi pro Brad Pitt, aí Foi deram lá a que eles se volta. conheceram. E foi lá que ele e a Angelina. Aí nasceu Brangelina. E casaram. Né? 2004, aí, 2003. E é um filme que a gente... Eu nem assisti, eu não achava que ia dar ficar na memória das pessoas. Bom, fizeram uma série com um rapaz preto, que é muito talentoso, esse ator que a gente esqueceu o nome,
E, Vamos lá, que ele é o... e uma atriz que é, não sei se é oriental... ela é oriental, assim, ela é meio oriental. nenhum né? dos dois você pode chamar de bonitos como os originais, que é Angelina Jolie e Brad Pitt, que são símbolos da beleza no cinema, né? É uma outra coisa. Eu acho interessante. Eu acho bem interessante. Dan Glover, exatamente. Dan Glover. Donald Glover. Eu adoro ele, eu gosto das coisas que ele faz. This is America é maravilhoso. Ele canta bem, ele compõe bem, ele é pretensioso também, muito. Mas ele tem seus filmes, seus clipes e tudo. Mas Donald Glover... Ela não tinha feito nada de destaque. É isso, ela não fez nada de destaque. Eu não entendo muito essa escalação, porque... Ela para mim, fica insatisfatória a atuação dela. Eu não sei o que você sentiu, Ana. Eu gostei dela, não achei ela ruim, não. Eu acho que a Phoebe Waller-Bridge, que era a original, teria feito uma série completamente diferente. Completamente diferente. E esse foi o grande problema, porque ela e o Donald Glover, além de atores, são roteiristas. São. E eles iam fazer isso juntos, porque eles tinham trabalhado juntos em Han Solo. Não, você imagina esses dois egos. Em Han Solo, eles trabalharam juntos. E aí, quando anunciaram os dois, ficou uau, uau, uau. E eu fiquei numa expectativa. Era uma escalação maravilhosa. Mas embora eu acho que, na minha opinião, não será popular. Lá estou eu de novo flertando com cancelamento. Eu acho que ela estragou muito do 007, que ficou muito no... Meu Deus, ela vai fazer esse roteiro, vai ser incrível. E foi um dos mais fracos. Porque ela quis botar... Ela colocou uma 007 mulher... que não emplacou e que não deu certo. Esse foi no último filme. É o último filme. Ah, sim. O roteiro é dela. Ela é uma das roteiristas. Ela teve ali envolvida também. Ela é uma das roteiristas. Ela é uma das e a ideia vem muitas vezes. Não é só dela, mas em algum momento vai ser. Enfim, a Phoebe Waller-Bridge. Especialmente ali, se tratando de James Bond, não dá para dizer é o roteirista, porque a decisão nunca mas eu tenho a impressão que as coisas que não podem... de uma impressão, obviamente, absolutamente nada calcada em fatos, é só uma impressão, que quando ela entrou e começou essa expectativa que ela ia inverter os valores, que ela ia atualizar, porque ela estava vindo do Fleabag, ela estava vindo aquele sucesso todo, ficou uma expectativa muito maior. Pro público, assim, Phoebe Waller-Bridge é a protagonista, a roteirista, tudo do Fleabag, que foi premiado pra caramba, mas a junção desses dois egos, Donald Glover com ela... Não deu certo na sala de roteirismo. Não daria certo de jeito nenhum. Esse projeto ficou muitos anos anunciado, eles começaram, se desentenderam e ela saiu. E ele ficou sozinho. Então, hoje ele é o dono do negócio, né? Ele é o roteirista, ele é o showrunner e ele é o ator e o produtor. Eu acho. Do novo Senhor e Senhora Smith. Mas eu li que ele está fora da segunda temporada. Então ele desistiu porque não gostou do sucesso. Mas ele fez essa primeira temporada, veio, então assim, ele Pode precisou. ser que eu tenha entendido mal. Ele precisou, eles precisaram encontrar alguém e ele apostou num novo talento. Mas ele, com a segunda quem? temporada. Já sei. Só disse que ele saiu. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte: tiraram o Phoebe Waller-Bridge com seu ego monstruoso, botaram aí outro, é um palpite outro ego monstruoso que outro ego monstruoso, botaram uma pessoa apagadíssima. Eu acho. Uma atriz apagada, que não é conhecida, que nunca tinha feito nada para contrabalançar o ego monstruoso de Donald Glover. Não achei que ela ficou ruim, não. Ela não me incomodou em nada. Que eu acho que a história em si não me diz muita coisa. E agora não aguentaram o ego monstruoso do Donald Glover. Vamos ver, eles estão todos indicados ao Emmy. Depois do Emmy aí, pode mudar tudo. Pode. Não vai ganhar, porque eles estão disputando com Slow Horses e o urso, né? Não vai levar mesmo. Aliás, o urso está no drama, eles não estão concorrendo com... Jura? Mudou de comédia para drama? Não, desculpe. Tá discutindo. Comédia? Era a minha correção. Eu estava corrigindo que não foi corrigido. Que não foi corrigido. Ato falho. Estava corrigindo que não foi corrigido. Ato falho. Tipo, I wish I had this power. Mas ele foi conturbada a produção, mas eu não achei que ela atrapalhou o Sr. e Sra. Smith. Eu acho que o Sr. e Sra. Smith é porque é de novo uma história que não engaja. Eu lembrei mas que depois... série ok, ela não faz feio, ela tem diálogos bons, mas não brilha. Eu lembrei que depois do Sr. e Sra. Smith, o Brad Pitt fez depois um outro filme de espionagem com a Audrey Tautou, não foi?
Não, fez um drama. Não, Audrey Tautou não. Ele fez com a... que ganhou o Oscar é uma francesa também. É uma francesa também. Mas eles eram espiões também. Mas tinha uma pegada... Mas eram espiões e os dois juntos, depois fica também, ela vai matá-lo, ele vai matá-lo. O problema desses filmes teve algo parecido. Eles carregam muito na comédia. Como era o nome dela? Eles carregam muito ganhou o na Oscar comédia. pro Piaf. Comédia de ação, para mim, comédia de ação é uma contradição em termos. Ou é comédia, ou é ação. Não faz as duas coisas. Porque você não pode levar a sério algumas coisas da comédia. E aí eles levam a sério e criam situações cômicas. E aí, que é o caso. Não funciona. E não é só de espionagem. Um tiro da pesada, a franquia decaiu por causa disso. Você fazer uma brincadeira com a violência, né? Agora hoje em dia fizeram. A gente não tem mais esses e agora fizeram de novo. É igual. É igual aos outros. Tem nenhuma diferença. A única diferença é que agora tem um protagonismo maior feminino do que tinha. No caso aqui é a filha dele, inclusive, que é a protagonista feminina importante que não tinha nas 3 primeiros nos filmes. Que agora tem. Essa é a diferença quando esses filmes, digamos, envelhecem e tal. Então dão um protagonismo feminino. Que tá certo, não tá errado, não. Que tem que ter. A história continua ruim. Mas a história já era ruim, continua ruim. Isso, eu acho que cai nesse lugar de você não ter mais uma motivação tão forte de espionagem. Não, gente, tá no 7ª Missão Impossível com ele querendo omitir a identidade dos agentes. Mas assim, antes era fácil. No caso de espionagem, No caso de quando é policial, tem sempre alguém da estrutura policial corrupta e tal. É aquela coisa inacreditável. Aliás, nesse sentido também, os brasileiros, não a comédia, mas os policiais, entre aspas, brasileiros, inacreditável. Quer dizer, ritmo é uma coisa complicada, né? Em filme de ação, ou você tem... O que faz o filme de ação ser bom é o bom ritmo de edição, é o bom ritmo da direção, que faz toda a diferença. Na verdade, tem uma coisa fundamental que as pessoas esquecem, que é a história. A história tem que fazer sentido. O Skyfall é maravilhoso porque a história é maravilhosa. Aí você tem uma boa história. Pra mim, tem uma boa história, aí vai embora. Porque aí o resto todo vira cereja do bolo. São várias cerejas do bolo. A massa do bolo tá na mão é do diretor. E o Skyfall ainda tem Sam Mendes dirigindo, né? Ele conseguiu amarrar ali, ele faz as citações que tem que ser feitas. Ele tem um Helmer com timing, entendeu? Para filme de ação. Isso é uma coisa que o americano tem. Nasceu dentro dele, né? E a gente ainda está... nesse mundo que a gente está, nesse mundo em que nada é muito mais levado o que é para rir, começou a mudar. Roberto Farias era uma delas. Você ri da violência? Sabia fazer filme de ação. Nossa referência atual, né, de filme de ação é o Cidade de Deus, né? No Brasil. No Brasil e no mundo todo. E tem a série nova agora na Max. Que acabou de estrear. Que a gente ainda não viu, né? Então, mas é o o Gico Bilal hoje é um diretor mesmo, gente. Fernando Meirelles? Fernando Meirelles, pô. Esse Gico Bilal. Eu já vi. Eu vi o Cidade de Deus. Eu até gostei. Eu gostei da primeira temporada. Do primeiro. Vamos ver. E o Meirelles botou a mão ali? Ele está ele é o produtor. Ele está assinando como produtor. Mas botou a mão. Claro, ali ele não vai deixar de botar a mão. Eu vi só o trailer, então, mas pretendo ver. Mas, enfim, a gente tem isso. Vamos ver como é que caminha esse mundo nosso com esses novos espiões. Eles podem estar aqui. Você vê que foi um barulho ali. Na sua casa, olha direito os buracos para ver se tem câmera. É isso, seu vizinho pode ser um grande espião, você não sabe. Seu vizinho pode ser um espião, você não sabe. Isso é sério. Quando você vê um casal meio assim, estranho, de repente pode ser um casal só de espiões. Pode. A gente esqueceu, aliás, sobre casal de falar de The Americans, que é um casal de espiões russos, né? De uma outra época. Mas isso fica para outro dia. Abraço, tchau.